convidar a Santa Igreja para a leitura do Salmo 11. Salmo 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Quero ainda convidar a Santa Igreja de Cristo para a leitura no livro dos Juízes, capítulo 13. Juízes capítulo 13, verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno, até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, venha outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo notificou a seu marido, e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá, e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tanto quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito.
Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas a mim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Quero convidar os amados irmãos para uma breve oração. Pai perfeito e santo, seja o teu nome glorificado e exaltado, Deus, seja homenageado, adorado, louvado, e que este culto, Deus, seja um culto inteiramente prestado a Ti. Para isto, Deus, é necessário que a sua voz seja ouvida aqui, pois de mim mesmo eu nada tenho a dizer a Deus, e nós necessitamos, por isso, do Teu Santo Espírito. Eu rogo a Ti, Deus, que envie Teu Santo Espírito, para que nos ilumine nesta palavra revelada, e que tudo que for falado aqui, Deus, seja ministrado pelo Teu Santo Espírito, seja a boca do Senhor falando, e aquilo que for com a sua expressa autorização, que nada, Senhor, seja dito que não venha do Senhor e ministrado pelo Teu Santo Espírito. Neste momento eu clamo a Ti que eu desapareça, que eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o libertador e o restaurador. Irmãos, quando passou aquela geração de Josué, se nós olharmos no início do livro dos Juízes, nós vemos que morreu Josué e morreu os anciãos, passou aquela geração. Nós vemos que enquanto Josué e aquela geração estavam vivos, o povo glorificava ao Senhor e lembrava que nenhuma das promessas de Deus havia falhado. Mas quando morreu Josué e quando morreu aqueles anciãos e passou aquela geração, a geração que sucedeu não se lembrou mais do Senhor. Eles se esqueceram do seu Deus. Eles se esqueceram das promessas. Eles perderam o contato com o conceito e a vontade de Deus. E o livro dos Juízes então começa a dizer que naquela época não havia profeta sobre Israel e cada um fazia o que achava certo. Assim diz o livro de Juízes no seu começo e no seu final também diz, naquela época, cada um fazia o que achava certo. Muito semelhante aos dias que vivemos hoje, quando as pessoas começam a se afastar, quando as gerações passadas que eram mais fiéis às Escrituras, como parece ser historicamente, quando essa geração passou e nós chegamos agora ao século 21 e nós vemos uma transição de gerações também, e vemos que as pessoas estão apostatando da fé, não só da fé e da moral. Nós vemos igrejas enquanto instituições abandonando Deus, abandonando a moral de Deus, não confiando nas promessas de Deus.
E vemos uma sociedade que está abandonando a moral, invertendo a moral de Deus. A apostasia não se dá só na igreja, a apostasia se dá na sociedade também, quando as pessoas começam deliberadamente, com os seus reis e governantes e juízes, como cantamos há pouco no Salmo, quando eles começam a se afastar dos mandamentos de Deus. Vamos romper essas algemas, não queremos esses mandamentos. Vamos lançar fora todo esse conjunto de preceitos morais. A sociedade também, ela se afasta de Deus. Exatamente como acontecia no livro de Juízes. E se você ler o livro de Juízes com bastante atenção, você vai ver coisas absurdas acontecendo ali. Mas é necessário que se leia esse livro entendendo que cada um fazia o que achava certo, porque eles se esqueceram de Deus. E não que Deus havia mandado muitas vezes eles fazerem determinadas coisas. Em contrapartida, Deus que nunca abandonou seu povo, Deus que é misericordioso, Deus que é perdoador, Deus que é gracioso, como nós vemos no Salmo 107, quantas vezes o povo se afastou por diversos motivos e clamaram a Deus e Deus enviou socorro. O Salmo 107 descreve várias vezes essa situação. O povo abandonando Deus, o povo se esquecendo de Deus, o povo caindo em situações absurdas. E nas consequências dos seus próprios erros, clamam a Deus e Deus enviou socorro a eles. Assim também no livro de Juízes, Deus levanta esses juízes como libertadores. Eram libertadores do povo. Com exceção de Débora, que não fazia operações militares, ela mesma não encabeçava operações militares. Os demais juízes eram considerados libertadores do povo. E nós vemos aqui no caso de Sansão. E ao ver o caso de Sansão, que eu quero meditar com os irmãos, embora seja bastante profundo o que tem aqui, mas eu quero meditar com os irmãos de forma mais rápida, né? Até por uma questão de tempo. Mas eu quero salientar aqui duas coisas. Primeiro, a soberania de Deus, que nunca deixou de existir no mundo. Nunca se engane, irmãos. Por mais que a sociedade se afaste de Deus, Deus não deixou de ser soberano. Deus não deixou de ter o controle das coisas. A sua vontade e o seu conceito não mudaram, nem nunca vão mudar. E tudo que ele profetizou nas Escrituras vai se cumprir à risca, como tem se cumprido. Eu quero salientar com os irmãos a soberania de Deus e a negligência inconsequente do homem. Eu quero fazer um paralelo sobre isso. A soberania de Deus e a inconsequência, muitas vezes, do homem negligente, um homem que não é prudente, um homem que não se fundamenta na rocha, como Cristo falou. E para isso, irmãos, quero mostrar algumas coisas para os irmãos. Primeiro, o propósito de Deus, ele vai ser cumprido. Nós vemos aqui no começo que Deus, ele demonstra a sua soberania antes de Sansão nascer. Veja aqui, e essa soberania é tão abrangente que a mãe do Sansão, ela tem que cumprir a sua parte nessa questão. Olha só, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, verso 3, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Você está ouvindo sobre soberania de Deus. Sobre o Deus que pode determinar da sequidão, fazer brotar flores, de um chão árido, Deus pode fazer brotar uma floresta, da rocha dura, Deus pode fazer jorrar água. Nós estamos vendo aqui que essas coisas não dependem da vontade do homem. Esses princípios é como o princípio da ressurreição. Ele depende única e exclusivamente da autoridade de Deus. Aquela mulher era estéril, ela não podia ter filhos. Manoá não podia, o marido dela não podia fazer nada a respeito disso. Ela não podia fazer nada a respeito disso. Os médicos da época não podiam fazer nada a respeito disso. Mas nós vemos aqui a soberania de Deus, que determina e as coisas acontecem conforme Ele determina. Só há um rei soberano que rege o universo, que sustenta o universo, que sustenta todas essas coisas. E se você está respirando, e se teu coração está batendo,
é porque Ele está provendo vida para você nesse momento. E isto é graça sobre graça. Veja só, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, verso 3, eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. E ele dá as suas ordens para esta mulher. E por que essa mulher cumpriu? Porque o próprio Deus vai providenciar que essa mulher cumpra isso. Olha só, agora pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Eis que aqui Deus, em sua soberania, levanta um outro libertador, assim como outros juízes, como Gideão, por exemplo, assim como levantou Moisés como libertador. Deus levanta aqui um outro libertador. Deus levantou até um ímpio como libertador, que foi Ciro. Então, veja que a soberania, ela pertence a Deus. As tuas demandas, as tuas dificuldades, os teus conflitos internos, muitas vezes ninguém pode resolver para você. Muitas vezes o teu marido não sabe que você está passando esse conflito. Muitas vezes sua esposa não sabe que você está passando esse conflito. Seus filhos não sabem, seus pais não sabem, seu melhor amigo não sabe. Talvez você mesmo não tenha plena consciência de muitas águas turbulentas que têm jorrado dentro do teu espírito. Talvez você não saiba. Mas creia profundamente que Deus comissiona os seus libertadores. Sejam eles pessoas humanas, sejam eles seres celestiais, seja uma palavra apenas de Deus, liberte-se essa mulher. Seja apenas um toque no próprio Cristo, como aquela mulher com fluxo de sangue em meio a uma multidão. Seja como for, a soberania pertence a Deus e não ao homem. O homem é pecador e regenerado pela graça de Deus. E vemos aqui então que essa mulher então ela terá essa missão de cumprir essas determinações, mas o Sansão não terá escolha nenhuma. Ou seja, ele já nasceu dentro do que Deus determinou para ele. Esse voto de Nazireu era um voto que eles faziam por consagração, e eles não cortavam o cabelo e também não tomavam bebidas fortes, principalmente vinho, nada que viesse da videira, né? Eles não tinham contato com essas coisas dentro deste voto. E Deus então determina que Sansão, antes de nascer, faz esse voto. Lembrando que esse voto eles faziam voluntariamente. O homem, mesmo diante da glória de Deus, mesmo diante da soberania de Deus, o homem pode pedir confirmação do seu caminho. Não há problema nisso, desde que com respeito e reverência. O Salmo 34 diz, olha, provai e vede que o Senhor é bom. O próprio Gideão pediu provas de Deus, colocando a lã sobre o sereno. Desde que seja feito com respeito e reverência, você pode fazer provas de Deus. Senhor, o Senhor tem me chamado para isso mesmo? Senhor, me mostre nas suas escrituras. A palavra de Deus é a revelação de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala hoje a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Veja aqui, Manoá pedindo uma confirmação de Deus, veja o verso 8. Então Manoá, porque a mulher, quando o anjo apareceu para ela contou para o marido. E o marido, eu até entendo a situação do marido, né? Ficou meio que sem saber, falando, eu preciso de uma confirmação, não que ele duvidasse dela, mas eu preciso de uma confirmação, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso estruturar os meus pensamentos. Homem é assim, né? E aqui então Manoá, com todo respeito, uma necessidade dele, isso. Uma necessidade dele. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez, e agora preste bastante atenção, nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Vemos aqui também o coração disposto à obediência. O coração de Manoá também estava disposto à obediência. Mesmo ele precisando de uma confirmação,
Não é que ele estava duvidando de Deus, mas ele precisava entender aquilo. E aquilo era como que uma necessidade para ele. Muitas vezes, irmãos, eu creio que as mulheres também, né, mas principalmente os homens, chefes de família, provedores, tantas decisões tem que tomar. Muitas vezes o homem ele precisa de uma estrutura emocional, uma estrutura mental fortalecida, para que ele possa entender corretamente o que está acontecendo ao seu redor e como conduzir sua família, como tomar suas decisões. E nesses momentos, muitas vezes, irmãos, lembrando que nós temos fraquezas e muitas impotências diante da vida, da sociedade, das coisas. Situações imprevistas acontecem. E o homem que é temente a Deus, que tem um coração obediente a Deus, muitas vezes ele pensa: como vou conduzir minha família agora? Diante disso, o que fazer? Momento, irmãos, de clamar, ajoelhar-se no seu quarto escuro. Assim como Pedro, Cristo veio andando sobre as águas, aquela vez, movendo o sobrenatural. Quando você está no seu quarto, sozinho, clamando a Deus, você talvez não veja ele andando sobre as águas, mas ele está movendo o sobrenatural da mesma maneira, se comunicando com você, falando ao seu coração através das Escrituras. É necessário buscar a fonte e as saídas das Escrituras reveladas por Deus. E Manoá faz isso. E nós vemos então que existe de fato uma teofania, porque este anjo que apareceu aqui, veja que quando fala apenas anjo está com letra minúscula, mas quando se refere a este anjo está com letra maiúscula. Isso aqui é o que muitos teólogos chamam de teofania, aparições do próprio Cristo, que quando ele responde: quem és? Ele fala: eu sou. Veja o verso 11. Então se levantou Manoá, seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, ele disse: és tu que falaste a essa mulher? Ele respondeu. Aqui, ó, não sei como é que está na sua tradução. Na minha está 2 pontos e depois letra maiúscula. Eu sou. Não há necessidade na gramática do nosso idioma uma letra maiúscula aqui. Mas aqui está em letra maiúscula. Eu sou. Lembrando quando Moisés pergunta, quando a sarça está queimando ali, e ele pergunta: a quem direi ao povo? Quem direi ao povo que me enviou? E Deus fala: eu sou que enviou. Eu sou o que sou. Então, nós vemos essa teofania confirmada aqui a partir do verso 15. Veja: então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor o oferecerá. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? O nome que opera maravilhas, o nome que opera o sobrenatural, o nome que demônios não podem resistir, o nome acima de todo nome, exaltado por Deus acima de todo nome, após cumprir o seu sacrifício cabal, ressuscitar, voltar, ensinar os seus apóstolos conforme Atos dos Apóstolos, capítulos de 1 a 3, depois ser assunto ao céu, subiu às alturas, assentou-se direito ao lado da majestade, e sobre o seu nome foi exaltado, o seu nome exaltado em todos os momentos, sobre todas as coisas. Toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante desse nome, que é maravilhoso. E conforme Isaías profetizou sobre Cristo: maravilhoso conselheiro. Por que pedir conselho em mesa de bar? Por que pedir conselhos a ímpios? Por que pedir conselhos a pessoas que talvez tenham uma profunda boa vontade em querer te ajudar, mas que não conhecem plenamente o que você está vivendo? E por que não pedir conselhos ao próprio Cristo? Por que não juntar-se com os sábios que Cristo levantou neste mundo? Não de sabedoria humana, mas aqueles que Cristo levantou neste mundo para te instruir nas Escrituras.
Por que não se rodear dessas pessoas? Na multidão desses conselheiros está a sabedoria. Por que fazer como o Salmo 1? Fazer o contrário do que diz o Salmo 1 e pedir conselho a ímpio? Se existe um maravilhoso conselheiro que vai te aconselhar em todos os momentos da sua vida, mesmo que a sua vida esteja tão estéril como estava a mulher de Manoá. Mesmo que a tua vida esteja tão árida, com uma sequidão de estilo tão profunda, mesmo que você esteja mergulhado nas maiores trevas intelectuais, que você não saiba diferenciar o certo do errado, que você não consiga enxergar a tua mão na frente dos teus olhos. O maravilhoso conselheiro, aquele que decreta e as coisas acontecem. É ele que se deu voluntariamente, não como um mártir, mas voluntariamente por você, para fazer a expiação dos seus pecados e para apaziguar a ira de Deus sobre a sua vida, fazendo a propiciação. Então, aqui nós vemos que Manoá, então, faz este sacrifício. Verso 19, tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente, postando em meio a maravilhas. Isso aqui representa o sobrenatural, isso aqui é uma coisa totalmente espiritual, é o próprio Deus agindo, Deus no meio do seu povo, Deus cuidando do seu povo. Irmãos, Ele está fazendo isso agora. A sua palavra, as escrituras, é o profeta dessa geração. Ele está agindo agora maravilhosamente. Resta-nos fazer como Manoá e sua esposa, fazer um sacrifício vivo para Ele. Não precisamos mais matar os animais como eles faziam, mas podemos fazer um sacrifício agora para Ele, vivo, no nosso corpo. Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser vivo. E capacite para essas coisas. Eu reconheço que somente o Senhor é Deus. O Senhor é grande, e eu te agradeço profundamente, porque no estado de miséria em que eu mesmo me coloquei, primeiro com o meu representante federal, Adão, e depois pelos meus próprios pecados que cometi durante a vida. Sou indesculpável, Deus, mas o Senhor é um maravilhoso conselheiro. É o Senhor que determina, e do solo árido vai nascer uma florzinha, e algo bom vai acontecer. Tomou, pois, Manoá um cabrito, uma oferta, ofereceu ao Senhor, agiu maravilhosamente. Verso 20, sucedeu que subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra, prostrados em adoração. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. É interessante que, neste caso aqui, a mulher de Manoá, ela soube interpretar muito melhor do que o próprio Manoá o que estava acontecendo. Eu assim, não que fazendo algo que possa parecer discriminação, porque não é isso. Mas, pela própria narrativa bíblica, né, nós vemos um Manoá mais atemorizado do que propriamente consciente. E vemos a mulher dele mais consciente do que propriamente atemorizada. Veja aqui o verso 21. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor à mulher. Verso 22. Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos porque vimos a Deus. Então Manoá estava mais aterrorizado do que consciente sobre essas coisas. A mulher, talvez pelo anjo já ter visitado antes e falado do seu estado de estéril, e ter se revelado a ela, essa mulher estava muito mais consciente. Veja o que ela diz no verso 23. Porém, essa mulher lhe disse, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Com todo esse poder, se Ele nos quisesse matar, se Ele não tivesse um propósito em tudo isto, Ele simplesmente nos fundaria aqui, fulminava aqui, né? Nos consumiria aqui. Talvez pelo fato do anjo ter aparecido antes a ela, talvez isso, mas ela estava muito mais consciente.
Isso nos mostra uma coisa bastante importante, irmãos. O sonho não acabou. A tua vida não acabou. A tua vida diante de Deus pode ser uma vida extremamente produtiva, servindo a Deus. Não vai evitar lágrimas. Nenhum personagem bíblico ficou sem lágrimas. As lágrimas são inerentes, elas fazem parte da nossa caminhada cristã. E elas nos fortalecem, elas nos moldam, elas forjam um caráter melhor em nós. Elas nos dão experiência para cuidarmos uns dos outros, para cuidarmos daqueles que ainda virão. Se nós não tivéssemos experiências passadas dessa nossa vida de sofrimento e lágrimas, como cuidaríamos quando encontrarmos alguém aqui que venha com o coração quebrantado, despedaçado, desmoronado pela vida, decepcionado? Como teríamos empatia, como amaríamos, como teríamos compaixão, como poderíamos parecer Cristo na vida dessas pessoas, se nós fôssemos totalmente insensíveis? Como seria isso? De fato, não seríamos igreja. Mas aqui nós vemos uma forma maravilhosa, Deus agindo no meio do seu povo. Então, irmãos, nada acabou. E Deus não vai parar no meio. A ação humana não pode impedir a vontade de Deus. As complicações, elas podem surgir. Satanás, homens podem atrapalhar, mas a vontade de Deus, ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer. Podemos chorar, mas a vontade de Deus vai prevalecer. E eis então que nasce o Sansão. Já nasce da determinação de Deus, de uma mulher que era estéril e que Deus fala: comigo não existe. Sabe o que Deus fala lá em Jeremias? Fala assim: eu sou o Deus de toda a humanidade. Acaso existe algo difícil para mim? Alguém consegue responder essa resposta afirmativamente? Ou todos nós vamos responder isto negativamente? Não, Senhor, de fato não existe nada difícil para o Senhor. Não existe nada impossível para Deus, não existe sequer difícil para Deus. Mesmo que estejamos totalmente estéreis em várias áreas da nossa vida, não há nada impossível, sequer difícil para Deus. E aqui então nós vemos no capítulo 4, no verso 2, Sansão, ele nasce, começa a sua vida, está sendo preparado por Deus, cumpre o seu voto de Nazireu, sendo preparado por Deus para libertar o povo, mas Sansão beirava a desobediência. No começo desse sermão, eu falei para os irmãos que eu quero fazer um paralelo entre a soberania de Deus e a inconsequência dos homens. A soberania de Deus foi abordada aqui de forma imperfeita, mas nos deu uma base. Agora vamos analisar um pouco a inconsequência e a negligência. Sansão, ele parece... Se você ler aqui até o seu desfecho dessa história, parece que Sansão brincava com o que não deveria brincar. Parece que Sansão ele era inconsequente diante das coisas. E veja aqui, subiu e declarou ao seu pai, 14:2, e a sua mãe disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois por esposa. Primeira coisa que Sansão faz aqui, quando ele começa a amadurecer um pouquinho, naquela fase de jovem, já crescendo, ele quer casar com uma mulher que não é do povo de Deus. E os pais dele questionam e falam: mas entre o povo não existe uma mulher? Ele fala: não, existem várias mulheres, mas só esta me agrada. E ele então se apaixona por uma mulher filistia, e ele quer aquela mulher. Interessante que não temos tempo de abordar, mas se você ler com um pouco de atenção essa passagem, você vai ver que até isto provém de Deus. Deus, ele pode usar as situações pecaminosas em que os homens são inclinados desde a queda. Nem isso é impossível para Deus. Não que Deus patrocine o pecado, que seja o autor do mal, não, até pensar nisso é blasfêmia, como diz uma das nossas confissões, os cânones de Dort, no capítulo 1 da doutrina, no artigo 15. Mas Deus, ele tem o poder eficaz de subordinar a ele todas as coisas. E ele então, até de situações pecaminosas que os homens têm tendências a cair,
Deus pode então usar e construir ali os seus propósitos, as suas obras. Então até isso provém de Deus. E os pais de Sansão então dizem, mas tem mulher aqui? Ele falou, tem muitas mulheres aqui, mas é só aquela que me agrada, e eu quero aquela. E ele então vai se casar com uma mulher dos filisteus. E veja o verso 7 e o verso 8. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. O que quer dizer isso aqui? Em determinado momento, Sansão, eu estou resumindo por causa do tempo, tá, irmão? Em determinado momento, Sansão andando por aí, vem o que a Bíblia descreve como um leão novo. Talvez um filhote de leão, um leão não mais lactante, mas um pouco mais amadurecido, mas um leãozinho jovem. E Sansão, cujo Deus havia dado toda aquela força, aquela força provinha de Deus, ele mata esse leão. E aí, depois ele faz questão de passar aonde estava o cadáver desse leão. E passou o tempo e abelhas fizeram um enxame de uma colmeia ali. A Sandra estudou sobre apiários, ela fez um curso no apiário uma vez. E ela falou que neste curso eles ensinam de fato que em ossos de animais já decompostos, as abelhas fazem suas colmeias. E aí então ele vai e tem um enxame de abelhas ali, então ele tira o favo de mel. Bom, ele tinha o voto de Nazireu, não podia tocar em cadáver, mas ele fazia questão de passar por ali e ver aquele leão morto. E o dia que ele viu aquele favo de mel, ele vai lá e faz questão de pegar dali. Veja como Sansão ele brincava inconsequentemente com o que é santo, o que é santo. Irmãos, o brasileiro em geral brinca com o que é santo e quebra o terceiro mandamento constantemente. Não chame o nome do Senhor teu Deus em vão. Está na parte do nosso vocabulário falar sobre Deus de forma totalmente inconsequente. Mas nem sequer sabem que Deus não tomará por inocente os que fazem tais coisas. E Sansão então, ele de forma totalmente inconsequente, ele vai e pega aquele favo de mel e ainda dá para os seus pais. E ele mudava o caminho para fazer isso. Mudava o caminho para passar pelas vinhas. Veja o verso 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo apareceu. Ele não podia tocar, ele não podia comer daquela fruta, ele não podia beber o vinho, ele não podia comer a uva, mas ele fazia questão de passar por ali e olhar aquilo que ele não podia fazer. Ele flertava com o que não lhe era permitido. Isto me faz lembrar da mulher de Ló, que quando Deus vai libertar daquela cidade do pecado, Deus fala, olha, vocês saiam daí, mas não olhem para trás. Mas aquela mulher quis dar a última olhadinha. Talvez ela não cometesse os pecados que eram cometidos naquela cidade, mas demonstra ali que ela teve que dar uma última olhadinha antes de ir embora. Irmãos, não flerte com o que é mal, como foi dito aqui no começo. Cuide da sua mente, da sua saúde mental. Não deixe que os pássaros façam ninhos na sua cabeça. Evitem o dolo. Não premeditem coisas. Não há que se namorar com o pecado. O pecado é devastador, o pecado é cruel, o pecado é perverso. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é alguma coisa vai morrer em nós. Então, consequências duras começam a acontecer. Veja no verso 15, no verso 6, perguntaram aos filisteus, quem fez isto? Responderam Sansão, o genro do Timnita, porque lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Veja só, um dia Sansão chega lá e seu pai tinha pego, o seu sogro tinha pego aquela mulher e dado a outro homem e falou para Sansão, pega a filha mais nova que ela é mais bonita. E Sansão então vai se vingar com suas próprias mãos, e pega raposas e coloca fogo, e joga aquelas raposas incendiando na vinha. E os filisteus perguntam, por que aconteceu isso?
E responde: Sansão fez isso porque o pai da mulher dele fez tal coisa. E os filisteus foram lá e queimaram aquele homem e aquela mulher. Veja a gravidade das consequências da inconsequência de Sansão, que era um homem que deveria ter temor a Deus, cumprindo aquele voto de Nazireu, tinha um testemunho dos seus pais, mas era inconsequente e vivia flertando com o que não podia fazer. E essa inconsequência dele vai levando até o dia que pecou de fato. Veja capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então Sansão, ele começa de tal forma a ficar enamorando o pecado. Sansão começa de tal forma a não se importar em se afastar do pecado, em cuidar de si mesmo e não deixar a ave fazer ninho na sua cabeça. E até o momento que ele consuma de fato um pecado. E por fim, juntou-se a outra estrangeira, verso 16:4, que é a Dalila, né? Que foi a que o traiu. Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E essa foi a que o traiu. Não bastasse a primeira experiência com uma mulher que não era do povo de Deus, ele teve que sair, deitar-se com uma prostituta e depois casar-se com outra mulher também que não era do povo de Deus, até que esta lhe traiu. E aí então lhe traiu no sentido de, foi ela que contou para os filisteus que a força do Sansão estava no cabelo, né? Traiu nesse sentido, tá? Então prolongou a sua missão até o último momento de sua dor, quando os filisteus o iriam sacrificar a Dagon. Quando Dalila o traiu, porque ele contou para ela, então, onde estava o seu poder, ela chamou os filisteus, enquanto ele dormia profundamente, eles cortaram o cabelo dele. E Deus, como vemos em Romanos 1, Deus o entrega ao próprio erro. Mas o propósito de Deus vai se cumprir, porque Deus é soberano. Mas Sansão insistiu tanto em flertar com o pecado, em flertar com o erro, em não dar importância ao voto de Nazireu, em não dar importância ao que é sagrado, às coisas de Deus, que Deus então entrega o próprio erro. E essa mulher então, Dalila, o trai. Enquanto ele dormia, ela chama os filisteus, conta, a força dele está no cabelo. E aqueles filisteus então vão lá e cortam o cabelo dele. E ele perde totalmente as forças. E aqueles filisteus então começam a comemorar e levam ele para ser sacrificado ao seu falso Deus, Deus com letra minúscula, chamado Dagon, que era um Deus que os filisteus adoravam. E aí então Sansão, ele é levado cativo e preso. Veja aqui no capítulo 16, versos 23 e 24. Então os príncipes dos filisteus, são governadores, né? Esses príncipes, se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, Deus com letra minúscula, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Ele vai cumprir, enfim, o propósito de Deus. E eu quero ler com os irmãos. Verso 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Ele virou espetáculo para ímpios, espetáculo para pagãos. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos, porque os filisteus furaram os olhos dele. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita, em uma com a mão esquerda na outra.
e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte dos que o mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá. E Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, julgou ele a Israel 20 anos. O decreto de Deus se cumpriu. Sansão libertou o seu povo conforme Deus havia decretado e determinado e falado aos seus pais. No entanto, Sansão não precisaria. Eis aqui uma similaridade entre os decretos de Deus, entre a soberania de Deus e o movimento humano. O decreto de Deus vai cumprir. Mas Sansão não precisaria tomar duas mulheres que não eram do povo de Deus. Duas mulheres em julgo desigual. Ele não precisaria ter feito isso. Ele não precisaria ter dormido com uma prostituta. Ele não precisaria ficar flertando com a vinha, porque ele não podia pegar daquele fruto. Ele não precisava ir lá e tocar, ou chegar perto de tocar um cadáver, se ele pegou aquele favo sem encostar no cadáver, eu não sei, mas o favo estava no cadáver. Até que Deus o entrega ao seu próprio erro. Mas no fim, o propósito de Deus se cumpre. Aqui não é um suicídio convencional. Ele ia morrer dali de qualquer forma. Não é um suicídio convencional, onde a pessoa deliberadamente tira a sua própria vida. Ele iria morrer ali de qualquer forma. Então ele levanta um clamor a Deus: Senhor, me dá força somente mais uma vez. Veja que não era o cabelo o provedor da força. A força estava no cabelo, mas o provedor da força era o próprio Deus. E agora sem cabelo e cego, ele pede a Deus: Senhor, só mais uma vez, morro junto, mas eu vou cumprir o que o Senhor determinou. Deus tem propósito nas nossas vidas. Deus tem suas determinações e elas vão cumprir. No seu livro foram escritos todos os nossos dias, escritos e determinados, sem que nenhum deles ainda havia. Mas você pode reduzir as lágrimas. Se tiver que sofrer, sofra pelo que é justo, sofra pelo que é bom. Não sofra como os ímpios, como Sansão sofreu. Se tiver que sofrer, sofra pelo que é justo, porque você regozijará no seu próprio sofrimento. A semelhança, seu sofrimento será a semelhança do sofrimento de Cristo, não na intensidade dos sofrimentos, mas no propósito do sofrimento, sofrendo pelo que é justo. Você parecerá com seu mestre, mas não sofra como os ímpios, que devem pagar consequências dos seus atos.